ever skyward, horizons filled with burning pyres. E aí, tudo bem? Mais um vídeo aí do Escatom. Hoje vou falar sobre música e literatura, mais especificamente o consumo de música enquanto se lê, né? Eu fiz uma pesquisa aí, perguntei para algumas pessoas como que elas escutavam música lendo, que se elas escutavam, né? Muita gente falou que não, que só lia em silêncio, mas quem falava que ouvia música disse que ouve música instrumental, música clássica. Pouca gente falou de um estilo, falou mais tipo, eu ouço eh, um piano, Tchaikovsky, Chopin, deu a dica de uns artistas, mas pouca gente falou de algum estilo musical específico. Então, eu andei dando uma pesquisada na internet e percebi que quem ouve música lendo geralmente faz escutando música instrumental sem uma voz cantando, principalmente quando se consegue entender o que a pessoa canta na mesma língua, né, porque isso atrapalha a leitura, você acaba misturando o que você lê com o que você está ouvindo, né. Então, a maioria das pessoas não costumam fazer isso. E também eu percebi que a maioria das pessoas não ouve playlists, isso também pode atrapalhar. Quando você ou coloca uma playlist e, por exemplo, aleatória, músicas que você gosta e tal, e artistas, diferentes, isso pode te atrapalhar, porque você está ouvindo uma música, daí troca para um outro artista, é geralmente uma surpresa, né, porque tá no aleatório, enfim, você não sabe o que vem a seguir. E aí isso pode te distrair da leitura. Então, pelo que eu vi, a maioria das pessoas ouve um álbum completo ou algo assim, na sequência, para não ter surpresas durante a escuta da música. Eu resolvi fazer aqui também uma playlist, né, uma playlist não, minto. Eu resolvi fazer aqui também uma seleção baseada nos primeiros vídeos que a gente publicou no canal, dos autores e tal, mas ampliando um pouco mais para estilos, né, que a gente falou de autores de estilos muito diferentes, de gêneros diferentes, como ficção científica e tal. Daí eu vou dar umas sugestões aqui de álbuns para se ouvir e do que se ouvir enquanto se lê esses autores e esses gêneros diferentes. Mas antes, só uma coisa, não sei se isso é uma coisa que eu penso muitas vezes, da conexão de música e temperamentos, que é uma coisa que é meio misteriosa. Eu estava até pesquisando sobre a relação de músicas em tom menor com a tristeza. Eu digitei assim no Google, por que que músicas em tom menores são tristes, mais tristes. E dei uma olhada assim que não tem uma resposta concreta sobre isso. Muita gente acha que é memória cultural, questão de memória cultural, porque a gente cresceu com essa associação. Para vocês entenderem o que eu quero dizer com música em tom menor triste, dá uma olhada, vou colocar o link na descrição da música Losing My Religion, do R.E.M., porque ela é em tom menor. A música original, ela dá uma sensação de existencialista, de busca existencial, como a letra tem a ver com isso também, né, sobre uma pessoa, digamos, perdida, não tem uma ideologia concreta sobre espiritualidade e tal, então é meio que uma coisa existencialista de busca e tal. E daí a música em tom maior, que alguém fez uma edição pra colocar ela em tom maior, fica muito mais up, muito mais feliz, né. É diferente, parece outra coisa, assim, uma coisa mais de exaltação. E tem isso, vocês podem perceber, dar uma olhada, pesquisar aí, que geralmente as músicas em tom menor são para momentos dramáticos ou uma coisa mais triste, mais pesada, e as músicas em tom maior são mais dançantes, assim. Música geralmente house, por exemplo, em tom maior, né, musiquinha de Natal, essas coisas. Enfim. Então essa conexão é misteriosa, porque
apesar de muita gente afirmar que é uma questão de memória cultural, fizeram pesquisas com uma tribo no norte do Camarões, para ver se eles faziam essa associação de música em tom menor com tristeza e tal, e eles fizeram, apesar de muito pior do que gente que cresceu com isso, né, eles que nunca tinham tido contato com essa associação, com músicas, associadas a esses momentos e tal, eles conseguiram também correlacionar, tipo, tristeza com músicas em tom menor. Então é um grande mistério, pode ser que haja uma certa universalidade misteriosa nessa relação, né. E por que eu tô falando isso? Porque eu acredito que existe uma relação de música com temperamentos, né, tipo músicas mais melancólicas e tal, como é uma coisa, né, todo mundo consegue ter associar uma música a um temperamento, né. Mas isso na leitura eu acho muito legal, de você juntar determinados, estilos musicais, gêneros e tal, autores com o que você tá lendo, porque para bater, entendeu. E isso tem a ver com a sugestão que eu vou dar aqui, da as sugestões que eu vou dar tem todas a ver com o estilo do texto, do texto que a música vai estar relacionada. Então, bom, vamos começar. Mais uma coisa, as sugestões que eu vou dar são de discos que eu tenho, discos de vinil e tal, e isso tem a ver, tipo, eu tenho um disco não é só porque a qualidade do som é melhor, mas também para ter menos opção, é engraçado, né. Hoje em dia a gente tem muita opção na internet de o que escutar e tal, e ter disco é uma forma de ter menos opção, e é engraçado porque hoje em dia, com esse tanto de opção, é bom ter menos opção. Vocês sabem o que eu estou falando, né, do excesso de informação na internet e tal. Então você se limitar é bom também. Claro que ter pouca opção é ruim, mas ter opção demais também pode ser ruim. Então eu tento que meio que me frear aí nessa loucura aí da internet e tal. Então, começando, o primeiro vídeo que a gente fez no canal foi sobre Graça Infinita, né, o livro do David Foster Wallace, que é um livro pós-moderno, é um livrão, e foi muito difícil eu chegar a uma seleção, assim, do que sugerir para a leitura dele, porque como é um livro, assim, com muitos temperamentos diferentes, tem passagens de, digamos, de aventura, outras passagens muito introspectivas, que lembram autores russos, sei lá, com um psicologismo muito pesado, de entrar na pessoa. Outras partes são dramáticas, cenas de ação tem também. Enfim, é um livro muito excessivo nos seus temperamentos, e então por isso foi muito difícil chegar chegar a alguma sugestão. Mas a sugestão que eu cheguei teve mais a ver com, digamos que com a digamos que a ideia cultural que norteou o David Foster Wallace para fazer esse livro, que é da sociedade contemporânea, da internet, do excesso de informação e pós-modernismo e tal. Esse, digamos que um deserto cultural que não é um deserto, né, na verdade porque não é um deserto vazio, é um deserto cheio de coisa, mas ao mesmo tempo é muito árido. Então, por causa disso eu peguei aqui uns discos de um estilo de música chamado Vaporwave, que é uma música eletrônica, retrô, eh, que é estranho, porque começou nos anos 2010, o Vaporwave, só que ele é muito retrô, assim, ele tenta simular a a música dos anos 80 e 90, assim, a qualidade podre de gravação, né. E então, e tem uma estética bizarra também, o Vapor digamos que um movimento cultural, bem esquisito, assim, mas a música tem muito a ver porque ela é como se fala, hã, cafona e artificial, sabe. Ela é bem artificial e ela é propositalmente assim, ela tenta muitas vezes simular uma música que é uma música muito cômoda, mas de tão cômoda fica irritante, sabe.
Mas não é o caso desses aqui que eu tenho, porque são bons. São bons, são artistas muito bons. A Vectroid, que ela fez esses 2 discos, esse aqui, que é um clássico do Vaporwave, chama Floral Shop, e essa aqui que é outro projeto dela, da Vectroid, que chama TN Salon. Os dois são Vaporwave, só que esse TN Salon é mais ambiente, então é para aqueles momentos do livro mais calmos e tal. E o Floral Shop, ele talvez nem seja tão legal de escutar ele enquanto lê o livro, porque ele é muito animado em algumas partes. Tem partes ambientes que são muito boas, mas tem umas 3 músicas ali que são bem energéticas, que talvez atrapalhe a leitura, mas tem algumas músicas ambientes que são muito boas e simulam, assim, digamos que o disco riscado, que repete, fica repetindo, sabe? Quando o disco está arranhado. Então é muito bom, ele simula isso também, e vale a pena escutar. E tem muito a ver com Graça Finita, com essa coisa que eu falei, do deserto árido, cheio de estímulos, que é a nossa atmosfera cultural de hoje em dia, né? E o outro também, esse é o 2814, que que também é Vaporwave, é o que falam, sim, sei lá, não sei porquê, porque é mais um álbum de ambiente cyberpunk, digamos assim. É um álbum de música ambiente. Eu vou falar mais dele daqui a pouco, que ele também encaixa para outra sugestão. Beleza. Segundo, o segundo que eu vou falar, que a gente tratou, foi o Silmarillion, do Tolkien, mas é mais fantasia épica, digamos assim, né? Ampliando para fantasia épica, Senhor dos Anéis, tudo mais. A sugestão que casa muito bem, é claro, é o próprio a trilha sonora do filme Senhor dos Anéis, que é muito boa, né? Nossa, genial, genialíssima. E ele tem a versão completa da trilha sonora no YouTube dos 3 filmes, dá tipo umas 12 horas de música. É muito bom. E pessoalmente é o seguinte, a do segundo filme, das Duas Torres, ela é uma trilha mais para aqueles momentos de calmaria, assim. Eu acho que ele pode ser tipo o começo do livro, então, sabe? Porque ela tem um leitmotiv, assim, que passa durante toda a trilha, aquele taran, tan, 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 e esse é bem para eu acho legal de escutar no comecinho de livro, assim, quando tá tudo tranquilo ainda, você ainda tá, quando a coisa não tá pegando fogo, pode ser que no começo do livro esteja já uma cena de ação, um conflito e tal, e daí nesse caso a trilha do primeiro filme é melhor, porque ela tem o leitmotiv lá de Moria, né? Que é aquele tan 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 tan. E fica repetindo e é muito muito intenso e tem esse aroma de conflito muito muito bacana. E a do terceiro filme, do Retorno do Rei, é uma trilha mais para tipo suavizar depois de momentos de conflito e tal. E ela é bem, tipo, de conquista mesmo, assim, quando tudo dá certo e tal. É, essa, tri- essa do Retorno do Rei é mais para esses momentos. É bem bacana. E a outra sugestão que eu queria dar relacionada à fantasia épica é a ambiência do Skyrim, que é aquele jogo, né? Skyrim. Essa aqui é um disco de ambiências, então são as trilhas da cidade, da vila, não é aquela músicas quando estão rolando luta e tal. E é feito pelo Jeremy Soule. Então tem esse aqui, esse disco aqui não tem todas as músicas que ele compôs de ambiência, mas tem no YouTube, enfim, o completinho. Dá pra escutar, é muito legal também. E é mais de calmaria, então não é mais pra parte de conflito mesmo. Beleza? E, bom, a última sugestão relacionada à fantasia épica, que não vai agradar todo mundo, é assim, é uma coisa que é meio assim, talvez só para os iniciados, porque tem grito, é gritado, apesar de ser um grito que não incomoda muito, porque que a música é tranquilinha, digamos assim. É assim, quem quiser experimentar vai precisar, e não é adepto assim de metal, que ele é metal mais atmosférico. Quem não é adepto vai ter que se esforçar um pouco,
para ouvir e apreciar, exige esforço. Que é esse aqui, o disco é esse aqui, que é do Caladan Blood, que infelizmente só tem um álbum até hoje, mas é perfeito, é muito bom, que para mim é o melhor álbum de black metal épico já feito. Ele não é só épico, ele também é tipo meio ambiente mesmo, ele é bem calminho, apesar dos gritos e tal. Eu recomendo que você ouça ele inteiro 2 a 3 vezes antes de ter um julgamento, tá? Porque no começo você vai estranhar, mas depois ele vai entrar em você, você vai perceber. E tem umas partes muito épicas de um canto limpo mesmo. E uma curiosidade sobre esse álbum é que o nome Caladan Blood é o nome de um personagem de um livro, de uma saga. Que inclusive esse álbum me estimulou a ler o livro. Eu comecei a ler por conta do, do álbum e gostei muito, é muito bom. Inclusive é um álbum conceitual só sobre essa saga, né? E é a saga do livro Malazano dos Caídos, que esse é o primeiro livro, é muito bom, vale muito a pena. Dê depois a resenha daí do Rei Grifo sobre esse livro, é muito boa. E, e é engraçado porque tanto o álbum quanto esse livro seguem o que eu falei de que é doloroso no começo, mas vale a pena, sabe? É assim, esse livro também. No começo eu quase desisti de ler algumas vezes porque você é apresentado a muitos personagens e fica meio perdido, mas no final você é recompensado. Beleza, seguindo para o próximo então, a gente falou da Ursula Le Guin e do Philip K. Dick também, que são ficção científica, né? E bom, ficção científica combina muito com esse aqui que eu já falei, 2814, que é um disco de ambiente cyberpunk e tal, música ambiente com bastante sintetizador e tal, então dá esse aroma de futurismo e tal. Tem muito a ver com ficção científica. E a outra sugestão é essa aqui, que é do Blade Runner, é o Vangelis que fez a trilha sonora do Blade Runner, do primeiro. É muito boa e nossa, é muito sci-fi e tal. E tem a versão Esper no YouTube, que digamos que é eu não sei quem fez esse Esper, é alguém que pegou a trilha e editou e tal para fazer uma versão completa, porque essa que foi lançada, a oficial, né, ela não é a trilha completa. O Vangelis fez uma seleção do que ele compôs para o filme para lançar a trilha sonora. Então a edição Esper, é, ela é maior e melhor, tá mais completa, vale muito a pena escutar enquanto você lê ficção científica. Especialmente nas partes, assim, como o livro da Úrsula que a gente comentou, A Mosca da Escuridão, aquelas partes que é de quando você está conhecendo um mundo novo, né? Então quando ela te apresenta e você está conhecendo aquilo, a novidade, né? Essas trilhas combinam muito, porque a música eletrônica ela dá essa sensação pra gente de um estranhamento bom, né? Uma coisa que é fora da gente, mas que chega como se a gente estivesse explorando, mesmo, sensação de exploração, né? Bom, seguindo então Lovecraft, horror e tal, tenho duas sugestões. A primeira, como Lovecraft é um autor do início do século XX e tal, tem muito a ver escutar música daquela época. Então esse aqui é um jazz dos anos 20, 30, tá? É o Joe Benucci, musiquinha jazz com aquele aroma de coisa velha e tal. Tem muito a ver, especialmente nas partes que não estão rolando nada, ainda nada muito medonho, né? Então, tem várias trilhas no YouTube, tipo, se você colocar Lovecraft, soundtrack 30s, tipo, 30 e tal, 1930, jazz, vai aparecer. Tem gente que fez essas trilhas justamente pra você ouvir enquanto lê Lovecraft. E a outra sugestão é Dark Ambient, que é um estilo musical que é muito bom para quando você está lendo qualquer coisa de terror. Esse aqui é o Lu, que é um projeto do Mick Harris. É muito música ambiente sem batida, então é uma coisa muito atmosférica e ao mesmo tempo dá uma coisinha assim meio de terror e tal. Agora, para mim o melhor do Dark Ambient
é uma gravadora que chama Cryo Chamber. Tem no YouTube, eles fazem rádio ao vivo 24 horas por dia com música de Dark Ambient. Você consegue achar a trilha deles, o rádio deles tocando, só digitar no YouTube e tal. E tem um cara chamado Atrium Carceri, que é dessa gravadora, que faz muitos álbuns, é muito bom também. Vale a pena. Beleza. E por fim, a gente falou do Tolstói, então é um livro no século XIX e tal, né? Autores clássicos. Autores clássicos, acho que tem que surgir música clássica, né? Talvez que é o que mais tem a ver. Eu tenho aqui, pra mim, de música clássica, meu favorito é barroco mesmo, então é tipo Vivaldi e Bach, né? E esse aqui é o Brandemburgo do Bach. Acho que é o mais padrão, assim, de musiquinha boa barroca. E é muito bom você ouvir enquanto você tá lendo, na verdade, qualquer coisa, porque é tão bom, né? E é um som muito cômodo e tal. E esse outro aqui, esse é uma sugestão contemporânea de música clássica, que é o Arvo Pärt. Ele eu acho que ele é da Estônia, se eu não me engano. Um compositor da Estônia. E ele faz música minimalista e tal, uma coisa muito tranquila. Dá pra ouvir numa boa enquanto se lê. O que vocês ouvem aí enquanto leem, né, tal? Vocês têm alguma estratégia de leitura, de música enquanto lê? O que vocês fazem? Tem alguma coisa muito diferenciada? Comentem aí, tal. E que bom, quero ouvir suas opiniões, se vocês concordam que música tem uma conexão com temperamentos, realmente, ou é só imaginação nossa, e se é tipo uma coisa que a gente se aculturou e tal, ou se tem alguma coisa misteriosa aí. Valeu, abraço!